Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar aqui a nossa unidade 1 da disciplina, Aspectos geológicos conceituais de projetos de barragens de rejeito. Bom, todas essas barragens, esses projetos e tudo mais, eles são fundados em material natural, então é fundamental que nós possamos aí compreender como essa fundação se comportará ao receber essa estrutura. E nós temos uma influência não só física, dado ao carregamento dessa estrutura, mas também as próprias modificações que esta estrutura faz no meio onde esses materiais geológicos estão participando, estão inseridos. Para nós iniciarmos aqui a nossa aula, vamos ver alguns conceitos que objetivam que vocês compreendam o papel aí da geologia nessa análise das características das fundações. E aí lembrando que, como eu estou lidando com material natural, eu também posso utilizá-lo como material de construção. Não é todo material que eu posso fazer isso, eu tenho que fazer estudos bem específicos para entender o comportamento desses materiais, mas é muito ideal que eu faça isso, até para a saúde orçamentária do meu projeto. E em se tratando de projeto de barragem de rejeito, antigamente era usado o próprio rejeito para poder fazer o material. E a gente sabe que o rejeito ele tem um comportamento um pouco diferenciado. Não é o mesmo comportamento que eu tenho para um material de origem natural. O outro ponto é justamente analisar essas questões geológico-geotécnicas que estão relacionadas na fundação. E aí cabe lembrar que nós temos aí o curso de mecânica de rochas e a gente já viu lá que tem questões relacionadas à propriedade de resistência, deformabilidade e, nesse caso, permeabilidade, participando bastante. Outro ponto é determinar como essas características influenciam esse comportamento da fundação dadas as solicitações existentes. E, por fim, verificar quais são os critérios necessários para aproveitarmos esses materiais que estão in situ, na fundação, nas jazidas, tanto a jusante quanto a montante da nossa barragem, para a própria construção do aterro. Ok? Avançando aqui no nosso conceito, nós vamos ver na nossa situação prática alguns exemplos de fundações e os principais condicionantes geológicos geotécnicos que essas fundações podem apresentar em função da construção de uma estrutura como um barramento. E aí a abordagem é no seguinte sentido, como a gente deve entender esse comportamento de engenharia até para poder investigar e orientar, se for necessário, até tratamentos que visam melhorar essas propriedades de fundação. Então, dentro dos assuntos, nós vamos fazer uma avaliação aí da tipologia dessas barragens, não só falando das barragens de rejeito, mas dando uma percepção sobre os outros tipos de barragens existentes para a gente entender quais são as exigências que o maciço de fundação precisa ter, necessário ter, para poder receber esse material. O outro ponto é avaliar o comportamento geológico geotécnico em função da presença de determinado material nesse meu maciço. E, por fim, verificar quais são essas características naturais dos materiais naturais de construção que devemos observar antes de utilizá-lo para compor a estrutura do nosso aterro. O primeiro ponto que a gente tem que olhar sobre a ótica da geologia é o seguinte: qual é o papel da geologia nas fundações, nas ombreiras e com material de construção? E lembrando que todo projeto que vai ser concebido, ou mesmo já estar concebido, conhecer a fundação, os materiais naturais existentes ali, é fundamental para entender se essa estrutura é estável ou não, se ela precisa ter algum tipo de intervenção. Sempre lembrando que a segurança nesse tipo de projeto é a premissa maior, é fundamental. Mesmo em se tratando de projetos de barragem de mineração, onde muitas das vezes as localidades que são disponibilizadas para a instalação dessas estruturas não são as melhores, normalmente aquela localidade
é definida por um fator de operacional, a preocupação em relação à segurança e estabilidade da estrutura é cada vez maior, né? Nós temos que ter uma atenção muito grande e redobrada para esse tipo de aspecto. Bom, nós já vimos, né, lá no curso de mecânica de rochas que esse ciclo influencia muito nas propriedades de engenharia dos nossos materiais. E cada uma dessas rochas aqui, quando presentes, seja na fundação, na parte mais inferior ali para receber barragem, seja na ombreira, elas podem ter comportamentos geotécnicos diferentes e distintos. E esses comportamentos eles vão ser muito bem explorados lá na nossa situação problema. Então, olhando esse ciclo, nós já vemos que podemos situar, na verdade, o nosso projeto do barramento em qualquer um desses materiais envolvidos nesse ciclo e que estão sofrendo qualquer um desses tipos de processos, né? E lembrando, né, que nesse ciclo participam justamente estas rochas, né, relacionadas aqui na nossa lista, as sedimentais, as rochas metamórficas, as rochas ígneas, né? Cada uma delas tem um comportamento distinto de engenharia. Vamos ver com detalhe na nossa situação prática. Aqui um pequeno histórico, uma curiosidade, né? Nós temos barragens aí que datam, por exemplo, de 3.000 anos antes de Cristo. Tirando as teorias aí de ufologia, aquele povo daquela época construía essas estruturas e muitas delas estão, inclusive, funcionando até os dias de hoje, pelo menos por terem um mínimo conhecimento técnico. Mas é claro que a gente tem que olhar sobre a ótica daquela época. Ou seja, naquela época existia muita mão de obra, né, que era explorada. Então, essa mão de obra podia ser utilizada, né, e ser substituída à medida que necessário. E também, até o projeto de qualquer uma dessas estruturas ficar de pé, com certeza elas entraram em processos de instabilização muito facilmente. Então, com isso, chegou um momento que esse projeto ficou de pé. Mas se eu fosse pegar, por exemplo, fazer uma análise de estabilidade de uma estrutura como essa, eu ia notar que ela é superdimensionada, ou seja, ela está usando, às vezes, muito material, ou então a estabilidade é dada por uma grande largura de área de base, né, quando efetivamente eu poderia chegar à mesma altura de barramento, fazendo um projeto mais adequado por entender os materiais geológicos que estão presentes ali na minha fundação. E não somente, né, os próprios materiais geológicos, que são os produtos, né, os materiais de construção dessas estruturas em específico. Então, aqui só desmembrando aquela nossa tabela anterior, vocês podem notar que existem muitas dessas barragens em operação. Então, começa-se, né, aquela grande pergunta: quando é que houve a passagem do empirismo, né, onde as tentativas e erros foram sendo reduzidas e houve efetivamente a construção, né, a concepção de um conceito técnico sobre como construir esse tipo de estrutura? Bom, quando eu faço a instalação de qualquer tipo de projeto de barragem, de uma forma geral, eu tenho 3 grandes preocupações. A primeira é: onde será, né, qual será a profundidade das minhas fundações? Ou seja, até onde que eu julgo necessário apoiar essa estrutura de forma que esse material que está ali recebendo essa estrutura seja um material competente em termos de resistência, deformabilidade e permeabilidade. Outro ponto: será que ao colocar essa estrutura, né, nessa minha fundação, essa fundação ela irá resistir ou irá se deformar, né, além do que eu previ no meu projeto? Porque eu posso muito bem, no processo de construção, causar uma instabilidade. A minha fundação ela rompe ou ela se deforma demais, recalca demais, né? E aí eu tenho um problema na mudança geométrica da minha estrutura. E por fim, se eu pegar aí a questão da água, será que aquele reservatório meu ele vai ficar estanque? Ou seja, dependendo do material geológico que estiver ali embaixo, eu posso ter um grave problema de estanqueidade.
de água. Isso no caso para abastecimento. No caso da mineração, eu posso ter uma mudança, né, nas propriedades geotécnicas, em propriedades geotécnicas mais específicas. Por exemplo, eu posso ter um excesso de infiltração para a minha fundação, eu posso ter uma fundação desenvolvendo uma poropressão excessiva que vai acabar causando um processo de instabilização na minha estrutura. Se eu pensar na questão do rejeito em si que está ali represado, esse rejeito, dada a participação maior ou menor de água, pode, por exemplo, entrar ali num estado contrátil, né, e desenvolver um processo de liquefação, dado outros pormenores aí que existem, que a gente não vai entrar nesse nosso curso aqui. Então, essas são as principais preocupações que eu tenho que ter nos meus projetos de barragem. O outro ponto, antes de eu começar a conceber qualquer tipo de estrutura, será que tem material disponível de construção? Por isso, é fundamental que eu faça uma investigação muito boa das minhas áreas, né, ali próximas, em busca de quê? De jazidas. Se for possível, eu busco essas jazidas in situ. Se não for possível, eu tenho que fazer um critério para buscar essa jazida. Por quê? Se eu tiver que sair da minha área local para buscar material de construção, eu tenho que pensar em transporte, custo com o transporte, às vezes eu tenho que fazer um acesso, às vezes eu tenho que fazer um processo de estabilização dos taludes nesses acessos, enfim. Eu tenho perdas também no processo de transporte, né? Então, tudo isso encarece o meu projeto. Se for possível, investigar muito bem os materiais de construção. Às vezes eu posso, inclusive, remover esses materiais, que num primeiro momento são materiais incompetentes, mas eles podem ser utilizados no meu projeto da estrutura da barragem, né? Então, tenho que avaliar isso muito bem. Outro ponto, muita preocupação existe no local do meu reservatório, no local do meu eixo, mas o reservatório ele é importantíssimo ser investigado, porque se eu estou lidando com uma fundação em cima de um material geológico, significa dizer que eu posso ter uma mudança de geologia do meu eixo da barragem para o reservatório, ou mesmo uma mudança do estado o estado geotécnico ali, geológico geotécnico daquele material que está no meu eixo, lá na minha fundação, então no meu reservatório. Então esse reservatório ele tem que ser investigado com o mesmo critério técnico que eu faço no meu eixo. É claro, né, que no eixo, como vai receber aquela estrutura, o nível de investigação acaba sendo muito maior, mas o reservatório não pode ser menosprezado. E diante de todas esses pontos que eu falei com vocês, eu tenho que definir como é que vai ser esse projeto, né? Antigamente, podia-se construir essas barragens a montante, linha de centro, a jusante, que a gente vai ver um pouco mais aqui pro final do nosso bloco, né? Hoje em dia já não dá para fazer o método de montante, mas antigamente, quando se podia, essas condições que eu acabei de falar acabavam direcionando o desenvolvimento da forma dessa barragem crescer, né? Ou para montante, na linha de centro, ou para jusante. Outra preocupação, eu vou ter obras auxiliares ou estruturas auxiliares juntamente com essa barragem? Ou seja, onde vai ficar o meu vertedouro? No caso de barragem de mineração, não é interessante que eu coloque esse vertedouro no corpo da barragem, porque eu teria que fazer um reforço muito grande na minha fundação. Então, normalmente eu rebato esse vertedouro para onde? Lá para a minha ombreira, né, que é normalmente um material ali natural, onde eu posso apoiá-lo melhor. Será que eu vou precisar, por exemplo, fazer obras de desvio? Essas obras serão permanentes? Dado algumas condições, eu posso, inclusive, fazer vertedouros via túneis, né? Mas é claro que o maciço tem que ser de excelente qualidade. E um outro ponto que é bem interessante é a questão da sismicidade, né? Então, eu tenho a sismicidade natural, oriunda aí dos terremotos, e tenho a sismicidade induzida pelo enchimento do reservatório, por uma detonação próxima à minha estrutura, um vagão de minério carregado ali próximo à minha estrutura, né? E lembrando que esse conceito de sismicidade ele está cada vez sendo mais levado para os projetos, mas lembrando que não basta que eu tenha um terremoto ali, eu tenho que ver como essa aceleração
horizontal se propaga naquele meio, porque ela que vai se alimentar lá no meu modelo de estabilidade para poder fazer a verificação quanto à existência do sismo. Então aqui são alguns tipos, né, de barragens que existem no mundo, né, nos projetos. Por que eu separei, se vocês notarem ali, ó, eu separei as minhas barragens de mineração e as pilhas lá num cantinho. Por quê? Porque as pilhas são um projeto à parte, né, é outra metodologia construtiva, mas é uma estrutura que está cada vez ganhando mais espaço nos projetos de mineração. E as barragens de mineração são um projeto à parte. Por quê? Como eu tenho a possibilidade de fazer aqueles alteamentos, se eu analisar o primeiro aterro, aquele que é concebido inicialmente, ele pode ser comparado a um projeto de uma barragem de aterro convencional. Mas a partir do momento que aquela estrutura ela tem um segundo alteamento, isso eu estou falando em relação às barragens montante que existem, o projeto já torna-se totalmente discrepante, diferente disso. Porque ora eu vou ter a fundação em cima do rejeito, ora e parte em cima do aterro inicial, né? Para jusante, não. Para jusante é um projeto bem semelhante às barragens de aterro. A única diferença é que quando eu faço uma barragem de aterro, por exemplo, para aproveitamento hidráulico, eu normalmente faço esse alteamento uma vez só, faço uma metodologia construtiva única. E já na mineração eu não posso fazer isso, porque esse projeto depende muito do quê? Do preço do minério, da operação, né? Justifica-se fazer uma barragem de 100 metros de altura, e será que eu vou ter uma produção para poder colocar naquele reservatório? Então o investimento inicial ele é muito alto. Mesmo que a segurança construtiva fique maior, acaba que o investimento pesa bastante. Então normalmente esses projetos eles são pensados à medida que a minha produção mineral vai aumentando. E por que eu coloquei, né? Já que a gente está falando de barragem de rejeito, por que eu coloquei outras barragens ali que não tem nada a ver com barragem de rejeito, né? Para a gente ter uma percepção de como os projetos dessas estruturas são quando consideramos materiais geológicos complexos. Então, se eu pegar os dois principais grupos ali, ó, barragem de concreto e barragem de aterro. As barragens de concreto normalmente exigem fundações de melhor qualidade geotécnica, né? Então, naquela ordem mesmo que está ali, eu tenho a gravidade, que exige um pouco menos do meu material de fundação ser competente. Em segundo, eu tenho a contraforte. Em terceiro, eu tenho a arco. Então, se eu pegar ali e for fazer uma avaliação em termos da qualidade do meu maciço, eu vou ver que a qualidade ela tem que ser crescente quando eu pego da gravidade e caminho até a barragem de arco. Ou seja, a barragem de arco tem que ser um maciço de excelente qualidade. Normalmente é um material rochoso, muito bom, onde eu não tenho influências das descontinuidades ali naquele meu maciço. Em contrapartida, as barragens de aterro permitem que as minhas fundações não precisam ser aquela Brastemp, pode ser uma fundação um pouco mais porcaria. Mas não é porque a fundação é porcaria que eu posso botar qualquer coisa. É fundamental, por exemplo, que se eu identificar a presença de sedimentos, que eu possa remover aquele material dali, porque são materiais que apresentam problemas. E nós vamos ver alguns desses problemas e tratamentos nesse curso, né, mais para frente aí nessas nossas unidades. E dentre esses projetos de aterro, eu posso fazer ou uma barragem que a gente chama de barragem homogênea, ou seja, ela é formada por uma fração ou mescla de fração, de forma a tomar uma massa homogênea, ou posso fazer zonada, eu faço um núcleo impermeável ali de argila e cresço esses meus espaldares com solos um pouco menos permeáveis. Interessante dizer que essa permeabilidade, né, que vai acabar, essa infiltração que vai acabar ocorrendo pelo meu aterro, né, ela é em função de uma permeabilidade que eu conheço, porque como é um aterro que eu estou construindo, eu consigo saber, né, eu consigo, na verdade, ficar numa faixa de trabalho ali
com que eu saiba que aquela infiltração ela está ocorrendo, mas eu conheço. Então, quanto a isso, não tem problema nenhum. Pode infiltrar. O que não pode é eu desconhecer o quanto que essa infiltração está ocorrendo lá no meu aterro. E no outro grupo, se eu tiver a disponibilidade de material pétreo, eu posso fazer um pedaço da minha barragem de aterro, né? Porém, eu cresço os meus espaldares com material rochoso. E aí eu tenho a chamada barragem de enrocamento. E comparando aqui com as barragens de mineração, né, como eu falei no início, os projetos são um pouco distintos, porque a barragem de mineração, como ela tem os outros alteamentos, ela acaba não tendo um comparativo direto, né, com os projetos de barragem de aterro, com exceção, né, um pouco das barragens alteadas para jusante. Aqui, para termos uma ideia da quantidade de volume que é utilizado para a construção de uma barragem desse tipo. E aí fica claro por que as barragens de montante elas foram, na verdade, muito atrativas do ponto de vista construtivo. Porque elas utilizam, olha lá, 1/3 do meu material que eu utilizaria para fazer a minha barragem alteada para jusante. Ou seja, a redução do meu custo, né, construtivo é muito expressiva. Né? Então eu posso essa barragem ela foi muito comum dado a isso, né? Eu tenho que ter um material construtivo um volume muito grande para poder fazer, por exemplo, uma barragem de jusante. E lembrando, né, que no passado esse material construtivo dessas barragens era feito com o próprio rejeito, né, o próprio estéreo e tudo mais. Isso já foi abolido há muitos anos na prática, né? Foi selecionado material natural para a construção, principalmente do aterro de partida, que é aquele primeiro trapézio ali apoiado na nossa fundação. Então, uma curiosidade para vocês. Agora, outro ponto que é interessante, né, como vimos os projetos da barragem de aterro, que nós temos um conhecimento, né, geotécnico muito consolidado nessa linha, eu vou comparar ali, ó, com os outros métodos. Então, tem um comparativo com o método de montante, jusante e linha de centro. Olhando essa tabela também, eu já começo a notar que a minha barragem do tipo convencional, ela se assemelha muito ao método de jusante, né? Em termos ali de armazenamento, de resistência, né? De questões de restrições de alteamento, ou seja, são projetos muito parecidos. E hoje, esse tipo de projeto aqui, ele é ainda autorizado a ser concebido nos projetos de mineração. As linhas de centro, que na verdade são uma variante, né, desse método de jusante, também continuam sendo, ocorre a permissão de construção. Mas, assim, uma opinião particular, acho que com o tempo essa linha de centro também vai cair, né, sendo autorizado somente o método de jusante. E o método de montante, ele não se permite mais construir, porém nós temos inúmeros passivos, né? Inúmeras barragens dessas aí construídas. É importante entender o que representa em termos de metodologia construtiva e também de riscos geotécnicos associados. E é por isso que eu listo aí nessa tabela nossa aqui, ó, as principais vantagens e desvantagens de cada um desses métodos. Nós podemos já notar que o método de jusante ele é um método muito mais seguro, porque como eu tenho sempre o crescimento desse meu alteamento em cima de um material de fundação natural, que eu tenho uma condição, por mais complicado que seja esse material in situ, de entendê-lo, a minha segurança técnica acaba aumentando. E, em contrapartida, o meu método de montante, como ele cresce em cima para o próprio rejeito e apoiado no aterro anterior, né, a qual ele foi alteado, os meus condicionantes geotécnicos são muito grandes, né, e, consequentemente, o meu risco geotécnico também aumenta. Então, são barragens muito mais assim delicadas do ponto de vista da segurança. Por isso que é fundamental
que eu tenha nesse tipo de estrutura uma instrumentação muito eficiente que vai ser concebida a partir de uma investigação inicial geológico-geotécnica associada a ensaios muito bem feita, né? Como é que eu gosto de dizer isso? É o seguinte, você vai investigar, né, até que as suas dúvidas geotécnicas sejam todas sanadas, ou seja, eu tenho uma segurança mínima em cima daquele projeto. Do contrário, eu não posso seguir com um projeto tendo dúvidas, né? Eu tenho que saber o que eu estou lidando. Não tem jeito. Bom, e aí, como eu disse para vocês, a partir dessa resolução aqui da ANM, o que aconteceu? Esse método, né, de montante, ele acabou sendo proibido. E aí existe aqueles dois termos, né, que ora se misturam, e eu também não vou entrar aqui, não é o nosso objetivo do curso, que é a questão do descomissionamento e descaracterização dessas estruturas. Com base nisso, o que tem acontecido? Está existindo uma busca cada vez maior pela concepção de projetos de pilhas, né? Aqueles projetos de pilhas, de estéreo que a gente já conhecia, agora estão se tornando pilhas de rejeito, de forma a não colocar mais esse material de uma forma represada. E também, né, em paralelo a isso, as chamadas pilhas híbridas, ou seja, pilhas que possuem lá uma parcela de rejeito, né, ou parcelas de rejeito em condições de compactação e umidade distintas, ou ou que tenham ali uma parcela de rejeito junto com uma parcela de estéreo, né, formando zonas estruturantes e zonas não estruturantes. Então existe uma tendência cada vez maior no desenvolvimento e elaboração desse tipo de projeto. Isso significa dizer o quê? Né, não são projetos novos, isso já data da década de 90, a gente consegue pegar na literatura científica aí, algumas bibliografias nesse sentido, né? Mas como tem sido uma solução muito mais segura, se comparado a algumas estruturas existentes, né, e a forma que essas barragens foram construídas, muitas delas são antigas, não possuem projeto, não possuem ESIS, não possuem campanhas de investigações muito confiáveis, ensaios muito representativos. Há uma dificuldade muito grande em tentar se investigar esse local para tentar confirmar se aquelas informações são realmente necessárias e tudo mais. E tem havido uma tendência na construção das pilhas. Mas aí fica a pergunta, né? É porque eu estou construindo a pilha que toda aquela minha problemática em relação à barragem some? Se a gente for olhar com base nesse objetivo desse curso aqui, não. Por quê? Porque tanto a barragem quanto a pilha eu estou tendo que apoiar em cima da fundação natural. E a fundação natural, ela também tem que ser avaliada do ponto de vista de resistência e deformabilidade, principalmente quando eu estou lidando com as pilhas. Por quê? Normalmente são materiais com uma densidade maior, que acabam, em termos, né, refletindo numa carga muito grande para a minha fundação, e aí a minha forma de avaliar a estabilidade dessa estrutura tem que ser não apenas por métodos de equilíbrio limite, mas principalmente métodos de tensão-deformação, onde eu vou identificar lá na minha fundação os pontos de maior tensão e que têm a possibilidade de se plastificarem, ou seja, de mudarem o seu comportamento. Com isso, o que pode acontecer? Eu posso ter uma região de instabilidade lá embaixo e essa minha estrutura ser levada ao colapso. Então, não é porque eu não vou fazer mais uma barragem, vou fazer uma pilha que o meu problema some, não. A minha fundação continua tendo que ser muito bem entendida e investigada do ponto de vista dos projetos de engenharia. E hoje em dia nós temos aí muitos recursos, né, para fazer essas investigações. Temos aqui um curso específico para a parte de investigações em solos, em rochas, amostragem, outro específico para geofísica. O interessante é casar todos esses elementos, né, de forma a compreender
como esses materiais naturais de engenharia se comportam frente a essas solicitações. Tá ok? Então, pessoal, agora encerrando o nosso primeiro bloco, vamos seguir na sequência de uma situação-problema, de forma a vocês terem uma primeira percepção de como esses materiais geológicos presentes numa dada localidade e da forma que eles estão presentes nessa dada localidade podem influenciar diretamente os nossos projetos de engenharia de barragens. Até daqui a pouco.